Boa noite, gente. Paz seja convosco. Eu vou começar orando aqui para a gente iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia, Senhor. Muito obrigado por esta noite, meu Pai. Que o Senhor permitiu, meu Pai, que cada um entrasse aqui, meu Pai, ou estivesse no YouTube, meu Pai, assistido pelo Zoom também, Senhor, essa, essa pregação de essa célula, meu Pai. Que Espírito Santo, meu Pai, possa tocar todos aqui, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, Joe, se você puder já colocar a foto aí, o primeiro slide, por favor. Valeu. Bom, gente, hoje eu vou estar falando de a história de Ana, né? E o versículo tá lá em 1 Samuel 1, que diz assim: Havia o homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, e Eucana ele tinha duas mulheres, sendo essas Ana e Penina. A Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. A Bíblia diz que Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, só porque ela não tinha filhos. E isso acontecia ano após ano. E Ana chorava e não comia nada. E lá também em 1 Samuel 1:9 diz que certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito. Daí, Joe, você já pode colocar a segunda foto lá que Ana estava orando, por favor. Isso, valeu. E ela orou a Deus, o Senhor, e fez esta oração que, na verdade, estava fazendo um voto com Deus. E ela orou assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, ora para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. E Ana orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. Senhor, respondeu ela, eu não bebi, não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. E aqui, né, vou parar um pouquinho. E aqui a gente vê, né, até aqui que Ana, né, por ela não ter filhos e Penina, né, humilhar ela, né, ano após ano, ela era muito sofredora e infeliz, que ela não era feliz por não ter filhos, né? Deus não tinha dado um filho para ela. E Penina tinha muitos filhos, mas ela Mas não. não dá Por pra isso que ela ouvir? ficava triste e não comia e ficava chorando, né? E às vezes assim é com a gente também, quando a gente pede algo para Deus que a gente quer muito e ele não dá pra gente. Daí a gente fica chorando assim às vezes e fica muito triste, né? E voltando aqui, então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. E quando ele disse isso, né? Eu acho que quando Ana, né, estava desesperançosa, né, estava infeliz, né, como diz aqui que ela estava infeliz e chorando, né? Eu acho que quando ele falou isso, né, vá em paz e que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Eu acho que aqui ele estava dando um pouco de esperança para Ana, né? Tipo, ó, você orou bastante, vai lá para sua casa com sua família e que o Senhor, né, ele vai te dar o que você pediu. Eu acho que Ana, né? Naquela época ela deve ter pensado assim também. E ela respondeu com: Que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. E isso confirma também, né, que quando ele disse isso, né, ela deve ter ficado mais feliz com o que ele disse. E daí
né, ela fala, né, que aqui na Bíblia, que diz que quando ela foi para casa, né, que quando eles voltaram lá para casa, né, depois de um tempo, né, a Ana ficou grávida, né? E daí veio o versículo, né, o nascimento de Samuel. Na manhã seguinte, Eucana e sua família foram adorar a Deus. Em um tempo depois, Deus respondeu à oração de Ana, e ela ficou grávida, e depois de um tempo, Deus a, Deus a deu à luz um filho, e pôs nele o nome Samuel. E assim que cresceu, o levou para Eli, cumprindo seu voto com Deus. E voltando, né, ao 1 Samuel 1:9, né, que ela estava lá no templo, né, orando, né, chorando, né, que ela fez um voto com Deus, né, aqui tá dizendo meio que ela fez um voto quando ela falou que lá, quando ela fez aquela oração com Deus. E como ela fez o voto, né, falando que se ele desse um filho para ela iria o dedicar, né, por toda a sua vida, né, por toda a sua vida. E quando ele já fosse desmamado, né, quando ele não fosse mais bebê, ela iria o entregar, né, para Deus, tipo, levar ele pro templo lá. E a gente vê aqui, né, depois do tempo, né, que Samuel, ele se tornou um grande sacerdote, né, um profeta, ele se tornou um profeta, né, e ele também ungiu dois grandes reis, Davi, ele ungiu o rei Davi e ungiu o, o rei, qual é o nome dele? Peraí, rapidinho. Ele ungiu o rei também. Pera aí, rapidinho, que eu já volto aqui. Rei Saul? Isso, esse mesmo. Muito obrigado, Dião. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, sério. Desculpa aí, gente. Ele ungiu, né, dois grandes reis, né, que governaram Israel. O rei Davi e o rei Saul, como o Dion disse. Obrigado, Dion. E ele foi um grande profeta, né? E voltando um pouquinho, né, na história aqui, quando o rei Saul, né, ele já não estava mais no caminho do Senhor, né, Deus até tentou avisar ele lá, né, com alguns outros profetas, né, mas como ele viu, né, que Saul já não tinha mais poder, assim, digamos, poder entre aspas, né, para governar, ele mandou Samuel, né, para falar que iria levantar outro rei. E esse rei, ele estava falando, tem uma meio que uma idade cronológica que diz que antes de Davi nascer, Samuel já tinha profetizado a vinda dele para Saul. E isso diz muito também que quando a gente estava na barriga da nossa mãe, Deus, né, já tinha uma promessa para a gente. E isso foi com Davi. E Deus, né, revelou para Samuel que ele iria levantar outro rei que iria governar no lugar de Saul. E esse rei era o rei Davi. Só que mesmo antes do rei Davi nascer, Samuel já tinha profetizado a vinda dele. E dito e feito, né? É, Davi, Davi nasceu, ele cresceu, né? Ele derrotou lá o rei Golias e o rei Golias, ó, o gigante Golias e foi ungido rei. Nessa que aí ele foi perseguido e tal, isso aí já é outra história. E ele foi ungido rei, voltando aqui para Ana, né? E que Samuel, né, falou, só que acho que Saul não queria acreditar. E foi meio que. Não foi uma promessa, assim. Foi uma promessa, mas uma promessa do coração de Deus, né? E voltando para a história de Ana, né? Que eu tinha parado um pouquinho na história de Ana e fui para Davi. Voltando aqui para a história de Ana, a gente pode refletir que
nessa história, a Ana, ela teve muita fé de que ela teria um filho, né? Ela teria muita fé que Deus ele ia lhe dar um filho. E ela orava, chorava, mas ela continuava com fé e perseverança. E isso diz, né, pra gente também, quando a gente pede uma coisa para Deus e demora, e a gente fala, tipo, ah, Deus, você não me deu o que eu pedi. Então, eu não quero mais isso, não. Eu não vou mais orar, porque o Senhor não me deu o que eu pedi. Então, eu não vou mais orar. E isso é errado, porque às vezes, né, quando Deus não nos dá o que a gente pediu, é por muitas coisas, né, como muitas razões. Tipo, ele não nos deu um brinquedo que a gente pediu. A gente chorou bastante, bastante, e ele não nos deu. Às vezes ele tá ou preparando algo muito melhor pra gente, ou ele tá nos livrando de alguma coisa, né? Quando a gente pede alguma coisa, ele sabe lá, ele sabe que não é pro nosso bem e ele não nos dá. E aí, quando ele não nos dá isso, é porque também ele está preparando uma coisa muito melhor pra gente. Tipo, você pediu uma boneca ou um carrinho de controle remoto. E você pediu um carrinho para Deus, ou uma boneca. E Deus escutou a sua oração, porque Deus escuta o clamor do seu povo, né? Como diz a Bíblia. E você orou, pediu para Deus, se ajoelhou, pediu para Deus e ele não te deu. E também ele não te deu o que você pediu. Mas aí você às vezes já tinha esquecido do que você pediu para Deus e Deus vai lá e te dá algo muito melhor. Tipo, você pediu um carrinho comum, aqueles carrinhos lá pequenininhos, comum para Deus. E Deus vai lá e te dá um carrinho de controle remoto depois. Não é muito melhor que um carrinho? É muito melhor que um carrinho comum. Mas aí ele não ele não fez, ele não deixou a gente desamparado. Ele não parou de escutar a gente. Ele escuta a gente. E como ele escuta a gente, ele prepara algo muito melhor para a gente. E também, né? Como eu vou voltar aqui também. E Ana, né? Ela teve fé que Deus lhe daria um filho. E por muitos anos, né? Ela foi humilhada por Penina, né? E ela chorava porque Penina humilhava ela há muitos anos por ela não ter filhos. E Deus foi lá e deu um filho para ela. E assim somos nós, que nós oramos, pedimos para Deus uma roupa, um presente, e depois de um tempo ele não nos dá. Mas às vezes ele sabe que se der, né, o que a gente pediu, vai ser mal para a gente e não vai servir pro reino dele, né? Porque às vezes as coisas que ele dá pra gente é pra gente dar glória e honra pro nome dele e usar para servir a ele, né? Tipo, Deus te dá uma Bíblia. Ele te dá uma Bíblia e a Bíblia, né? A gente tem que ler a Bíblia todo dia. Ler a Bíblia, orar, jejuar, a gente tem que ler. Só que não adianta ele nos dar uma Bíblia e a gente deixar lá na estante pegando poeira. Porque se ele nos deu uma Bíblia, é para a gente ler a Bíblia e pregar o Evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas também alcancem o amor de Jesus e para que essa Bíblia que ele nos deu seja usada para o reino dele, para que a gente venha conseguir muitas almas para ele. E também, quando ele não nos dá, desculpa, gente, quando ele nos dá o que a gente pediu, e só que aí você não vê que aquilo lá foi para o reino da glória dele, né? Foi para ele, a gente só, ou ele deu um brinquedo pra gente. Daí a gente ora tanto, tanto que Deus vai lá e nos dá. Só que aí ele faz tipo que um teste com a gente. Tipo, eu vou dar para você esse brinquedo que você pediu. Vamos ver o que você vai fazer com ele. Se você vai dividir e deixar os outros brincar, né? Porque
na palavra de Deus diz, né, que com quem tem, divida com quem não tem. E, e tipo teste, vamos lá, vamos ver se você vai emprestar para brincar ou se você vai ser egoísta e vai deixar só para você. Daí Deus te deu e você só fala assim para ele: Ah, Deus, obrigado aí, viu? Vou lá brincar com meu brinquedo e você fica aí. Muito obrigado, viu? Eu vou lá com meu brinquedo e eu vou voltar aqui só quando eu for pedir outra coisa para você. E só quando eu for pedir outra coisa para você. E Deus não gosta disso, porque a gente tem que falar com ele diariamente. E quando a gente fala com ele diariamente, a nossa fé ela fica mais forte e a gente conhece mais a Deus. E também, é, quando a gente pede, não é que ele não quer nos dar, ele quer nos dar, só que ele tem que nos dar no tempo dele, né? Porque é tudo para ele. Então, é tudo como ele quer e do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Então, quando a gente pede, né? Tipo, eu pedi faz um tempo, né? Faz uns anos já. Eu tinha um desejo de ter uma bicicleta, né? Queria muito, 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 muito uma bicicleta. Só que aí eu orava e eu não conseguia pedir a bicicleta. E depois de um tempo, né? Tava, acho que no dia do meu aniversário, não sei, não lembro o dia direito, porque faz um tempinho já. O meu pai, ele me chamou e ele falou para eu ir lá na garagem, né? E quando eu cheguei lá, tinha uma bicicleta lá. Só que isso aí, quando ele me deu uma bicicleta, isso foi presente de Deus para mim também, para ele me fazer mais feliz, porque eu queria muito uma bicicleta e ele não deu no tempo que eu queria. Ele não deu no tempo que ele queria que ele me desse a bicicleta. E às vezes, né, quando ele não nos dá na hora que a gente quer, a gente fica chateado, fica bravo, fica achando que Deus não nos ama mais, fica falando: Ah, Deus, você não me ama mesmo, né? Você não me deu o que eu pedi, nem no tempo que eu pedi. Daí a gente fica bravo e chateado, e Deus não gosta disso, ele fica triste quando a gente fica bravo com ele, porque ele só faz as coisas pro nosso bem. Porque ele só faz as coisas pro nosso bem, né? Ele só dá pra gente pro nosso bem. E quando ele não dá, é pro nosso bem também. Porque tem até uma música, né? Que eu lembrei de uma música agora. Que é se ele der, que se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, é Deus. Ou seja, se ele der ou não o que a gente quer, ele vai continuar sendo Deus e vai continuar nos amando do mesmo jeito. Então a gente não precisa ficar chateado, bravo, ficar muito triste com Deus, porque se Ele não nos deu, foi para nos fazer bem. E a gente tem que ser também igual Ana e acreditar e ter muita fé. E Deus vai fazer. E se ele não der, a gente tem que continuar orando e adorando a Deus do mesmo jeito e adorar Ele e ler a Bíblia cada vez mais. E também, né, tem uma passagem, tem um livro na Bíblia, né, que é muito bom, que eu vi recentemente, né, que os pesquisadores, não sei, usam esse livro como lei, que é o livro da Bíblia, né? Que é Provérbios. Esse livro, né, eles usam muito, né, como um livro de leis e ele ajuda bastante, né? E já é uma indicativa para ler Salmos e Provérbios, que lá fala muito também sobre fé, sobre orar, sobre cânticos e é muito bom. E pra gente ser igual a Ana, né? Ela, ela orava sempre para Deus. Deus, me dá um filho, por favor. Deus, me dá um filho, por favor. E ela orava, orava, orava para Deus. E Deus não dava o filho para ela, mas isso não fazia ela parar de orar. Fazia ela orar mais ainda. Ou seja, mesmo na dor, ela intensificou sua fé. Ela intensificou, ela não ficou brava com Deus, muito pelo contrário, ela continuou orando e perseverando que Deus iria dar um filho para ela, até que chega o dia
que ela faz um voto com Deus. Ó Deus, se você me der um filho, eu vou dedicar ele a você. E quando ele já for grandinho, eu vou levar ele, eu vou dedicar ele e ele nunca vai cortar o cabelo. E ele nasceu, ela deu o nome dele de Samuel, e Samuel foi, quando ele foi desmamado, ele foi levado para Eli, e lá vem a história, né, de quando Deus chama Samuel, né, Samuel, Samuel, daí ele vai lá para Eli e nada. Samuel vai lá para Eli e nada. Daí, quando ele foi de novo, ele fala, ó, quando ele te chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor. Daí ele foi deitar, daí Deus chamou ele de novo, Samuel. Daí ele falou, eis-me aqui, Senhor. E aqui lá foi quando ele foi chamado, quando ele foi levantado por Deus para o reino dele. E depois de alguns anos, ele foi um grande profeta e um grande juiz. E um grande juiz para o reino de Deus, né? E ele foi assim um profeta tão grande assim, tão grande, digamos assim, que ele ungiu dois reis que, se você olhar na Bíblia, né, o rei Davi e o rei Saul foram os dois reis, né, que mais tiveram, que mais foram ricos, assim, essas coisas. Mas aí quando a gente chega em Davi, né? Deus, ele queria, eu não lembro como é direito a história, mas ele queria construir um templo. Deus falou: "Não, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo para mim vai ser o seu filho." E quando ele falou isso, Salomão foi lá e construiu o templo de Deus. E Deus cumpriu a sua palavra, né? Ele descumpriu a sua palavra. É meio que a história de Ana, só que na parte de Deus. Ana fez o voto e cumpriu. Deus falou que que o filho dele, que o filho de Davi iria construir o templo e não ia ser ele, e quem construiu o templo, Salomão. E quando a gente fica buscando a Deus, quando ele, quando ele nos der, né, a gente tem que ser mais grata ainda e buscar e orar e ler a Bíblia cada vez mais e se aprofundar, desculpa, gente, e se aprofundar cada vez mais na palavra dele. E quando a gente faz isso, né, a gente conhece mais a Deus, a gente a gente fica mais endireitado nos caminhos de Deus, e quando o mal vem para assombrar a gente, né, ou para nos fazer mal, a gente já sabe como fazer. E a gente já sabe como fazer. Quando, tipo, eu tenho medo de um animal, tipo, é um medo que não é que é meio não meio medo assim para muitas pessoas, mas para mim é um medo. Daí, eu vi esse bicho e eu tinha que fazer aquilo, tipo, eu tinha que pegar um copo para beber água e aquele bicho tava bem no armário. Daí a gente não pode ficar com medo. A gente tem que clamar a Deus ou quando a gente fica com um pesadelo e a gente acorda. E a gente acorda e fica com pesadelo, fica com medo de dormir de novo. A gente não pode ter medo. A gente tem que orar, pedir para Deus tirar esse medo da gente e a gente vai voltar a dormir. Porque quando a gente pede a Deus, né, Ele escuta o nosso clamor e Ele nos ajuda, como Ana, né? Ele escutou o clamor de Ana e deu um filho para ela. E quando Ele quer nos dar alguma coisa e Ele não nos dá, é porque ele tá fazendo algo muito melhor pra gente. Tipo, a Ana, ela pediu só um filho. Deus deu um profeta para ela. Ela pediu só um filho, Deus deu um profeta e um juiz para ela, né? Para ser o profeta e o juiz, né? Samuel. E quando Deus nos dá uma coisa muito melhor pra gente, quando Deus nos dá uma coisa muito melhor pra gente, é para honra e para glória dele. Que a gente tem que falar: Senhor, muito obrigado por isso, que toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. E muito obrigado, meu Pai.
por o Senhor sempre quando o Senhor não me deu o que eu pedi, o Senhor nunca nunca me deixou desamparado, o Senhor me deu coisas muito melhores, Senhor Jesus. Muito obrigado. E que o seu nome, meu Pai, seja levantado, seja exaltado, meu Pai. A gente tem que fazer isso, porque quando a gente faz isso, Deus reconhece. Tipo, eu te dei o que você me pediu e você me deu e você falou, e você glorificou a mim. Nossa, você não me esqueceu. Você, quando eu te dei o que você pediu, você glorificou a mim. É tipo isso com Deus, né? E ele fica muito feliz com a gente quando a gente faz isso, porque ele entende. Ah, agora você aprendeu porque eu não te dei, porque agora eu te dei uma coisa muito melhor e você ficou muito feliz. E a gente fica muito feliz quando ele nos dá, mas a gente também tem que ficar muito feliz quando ele não nos dá. Quando é tipo com Ana. Com Ana, ela ficava triste, ela ficava chorando, mas ela não perdia a fé. E quando Deus deu o filho para ela ficou mais feliz ainda, né? E ela ficou feliz, mas ela não perdeu a fé. Ela nunca perdeu a fé que Deus iria lhe dar o filho. E Deus deu o filho para ela. E ela cumpriu o voto com Deus que ele fez. Então, gente, essa é a história de Ana, né? Um pouquinho da história de Davi e Saul também, né? E, gente, quando e que a gente vem entender, né, que quando Deus nos dá, ou quando Deus nos dá, a gente tem que continuar orando, tendo fé e perseverando. E que se ele não nos deu, é porque ele está cuidando da gente e que ele vai nos dar algo muito melhor. Então, gente, eu vou orar agora, né, para encerrar aqui e que vocês possam fechar os olhos aí também na casa de vocês, que eu vou orar aqui a gente para a gente encerrar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Pai, por essa história, Senhor Jesus, que foi ministrada a nós, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, pela vida de todos que estão aqui, meu Pai. Nos dê uma abençoada, Senhor, noite de sono, meu Pai, para todos nós, meu Pai, para toda a nossa família, meu Pai, e que nós, meu Pai, vemos, meu Pai, ser igual a Ana, meu Pai, ter fé e perseverança, Senhor, e acreditar, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, irá nos dar, Senhor Jesus, o que a gente pediu, meu Pai, e que nós não venhamos, meu Pai, ficar chateados, meu Pai, bravo, meu Pai, se o Senhor não nos deu, Senhor Jesus, mas que nós venhamos saber, meu Pai, que se o Senhor não nos deu, Senhor, é porque o Senhor vai nos dar algo muito melhor e que o Senhor sempre está cuidando da gente, meu Pai. Continue nos cuidando, nos livrando de todo mal, Senhor. Continue nos dando saúde, alegria, Senhor Jesus e que toda a honra e toda a glória seja dada a ti, meu Pai. E muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Amém.